Olá, eu sou Rosana Fernandes, atriz, produtora e idealizadora do espetáculo teatral Quarentena. O espetáculo ele nasce da vontade de externar sentimentos, vivências e emoções recebidas durante o período de pandemia do Covid-19. Eu moro em São Luís, capital do Maranhão, e nós tivemos o primeiro lockdown do país decretado pelo judiciário. Só que nesse período muitas pessoas não cumpriram as exigências, andavam sem máscaras. E até hoje eu passo nas ruas, as pessoas estão sem máscara, não acreditam no vírus. E eu senti uma vontade naquela época de escrever sobre aquilo. Então eu comentei com um amigo meu, o Gilberto Goitman, que eu queria escrever um texto teatral sobre essas pessoas. E aí eu comecei a buscar os personagens da nossa quarentena. Quem seriam? E ele me brindou com um texto de Albert Camus, que se chama A Peste, que fala de um médico que deixa sua família, seus amigos, sua carreira, para se dedicar a ajudar o outro, a ajudar pessoas que nem conhece durante o período da peste. E naquela época o número de mortos só aumentava, as medidas de proteção não existiam, não tinha cura e as pessoas não estavam nem aí. E esse texto é tão atual que ele foi escrito em 1940 e tanto, a trama se passa em Boccaccio, mas eu vi o que se vive aqui no Brasil hoje. Depois nos debruçamos em outros textos de dramaturgos existencialistas como Luiz Rebelo, que ele tem uma obra chamada Condenados à Vida. Para ele existe uma dualidade entre vida e morte. E nós, antes mesmo de nascermos, estamos condenados a elas. Estamos condenados à vida e à morte. A morte inevitável e a vida, para ele, é uma condenação. E lendo a obra, nós começamos a entender, talvez, o motivo de algumas pessoas não usarem máscaras. E começamos a criar hipóteses. Será que essas pessoas não usam máscaras porque para elas viver já é uma condenação? Uma condenação pior do que morrer? E essa obra foi um divisor de águas no nosso pensamento, porque até então nós estávamos com o pensamento de criticar o outro, criticar o não uso de máscara, porque quando você não usa máscara, você não está matando só a si, está matando ao outro. E essa obra nos trouxe um pensamento além, tentar compreender o outro. E aí entrou Jean-Paul Sartre na pesquisa. Nós lemos Entre Quatro Paredes. Eu lembro bem da frase célebre que diz: o inferno são os outros. E nunca se precisou tanto do outro para sobreviver como agora, né? E essa tentativa de compreender o outro, compreender o que leva o outro a falar isso ou aquilo, nos deu vontade de ouvir as pessoas. E aí criamos um texto de escrita colaborativa. Foi mais ou menos assim. Nós mandamos mensagens pelo aplicativo de mensagem e escrevemos ou no status ou para a pessoa: conte-me o que você tem a falar sobre a quarentena, qual foi a sua experiência, o que você viveu, o que você tem a nos falar. E aí recebemos várias respostas, em áudios, em vídeos, em textos, que se colocássemos na íntegra ia dar mais de 100 horas de espetáculo. Então nós analisamos vários textos, várias mensagens que foram recebidas e compilamos tudo em um roteiro.
Desses depoimentos de observações cotidianas, nós criamos as personagens do nosso enredo. Os personagens, eles são 4, porém cada personagem é um grupo de outros personagens, porque nós temos uma amostra grande e nós percebemos que esses grupos, eles têm em comum alguma coisa. Por exemplo, o tipo 1 é aquele personagem cotidiano que lida com frustrações, com crises, com angústias, que está se reinventando, se descobrindo, conhecendo seus talentos, está usando a pandemia para aprender coisas, que se descobre que não faz nada, que está cansado de não fazer nada, que só assiste filmes, séries, aquele que vive o drama, mas que está ali tentando sobreviver. O personagem tipo 2 é aquele médico que está na linha de frente, que combate a pandemia, que acredita no uso da máscara, é o cientista que luta por uma descoberta. São todos aqueles heróis. E aí eu lembro da exortação aos médicos da peste, que é um texto bem marcante, e aquela máscara e aquela visão do médico como um monstro que hoje não se tem mais. Nós temos o personagem, o tipo 3, que são aqueles cômicos, vamos dizer assim, que culpa o homem, o aquecimento global, a destruição da biodiversidade, o mau uso dos recursos naturais e tudo mais que condensou no aparecimento do vírus, aquele que diz que o vírus foi uma criação chinesa de um laboratório, aquele que fala que é um vírus para extermínio dos idosos, para estabelecer o equilíbrio financeiro, uma seleção natural. Então ali entra a comicidade nos personagens, porque se você analisar, tem um nonsense com sentido, lógico, mas que você se questiona, será que é verdade? Né? Será que um menino na Índia de 12 anos previu esse vírus há um ano atrás? Por que fulano escreveu naquele livro um trecho exatamente do que iria acontecer? Será que nós já prevíamos? Será que está na Bíblia? Será que é o fim do mundo? E o homem ri da tragédia. Então nós tentamos buscar nesses personagens uma comicidade. E o personagem número 4 é aquele descrente, aquele que diz que o vírus não existe, que é uma invenção da mídia, que defende a cloroquina, o pagodeiro que tá na praia, é o cachaceiro do bar da esquina. Então nós buscamos nesses 4 tipos de personagens todas as nossas personagens. O maior desafio do fazer teatral nessa época da pandemia é isso aqui, ó. É lidar com as tecnologias. Nós, atores, estamos acostumados ali no palco, a quarta parede, a quebra dela, uma interação com o público, aquela resposta imediata. E aqui não tem nada disso. Aqui tem uma só parede, que é essa telinha de vidro aqui, e que nós tentamos colocar todo o nosso sentimento para o público e utilizar dos recursos tecnológicos não é tarefa fácil. É o que nós hoje estamos chamando de teatro intermedial, onde se utiliza a tecnologia para projetar nossas emoções, externar nossos sentimentos e fazendo um teatro cada vez mais híbrido, que eu nem sei se é teatro ou se é cinema.
Talvez seja os dois. E nessa nova tentativa do fazer teatral, nós queríamos sair de alguns teóricos habituais, mas acabamos por fazer um teatro absurdo, porque nós temos características típicas do teatro do absurdo, que são textos desconexos, quadros não necessariamente conectados, personagens presas a uma situação do cotidiano, uma situação que não vai ter fim, espera-se que tenha, uma exploração da vida, dos sentimentos com uma pitada de crítica social. Utilizamos também a alternância entre imagens trágicas e cômicas. Utilizamos um enredo expansivo, diálogos cheios de clichês, temos influência do surrealismo. Olá, eu sou Rosana Fernandes, atriz e idealizadora do espetáculo teatral Quarentena. A ideia do espetáculo surgiu como uma inquietação, uma vontade de externar sentimentos e emoções vividas e adquiridas durante a pandemia do Covid-19. Eu moro em São Luís do Maranhão e o nosso estado ele foi um dos primeiros a decretar o lockdown judiciário. E passeando pelas ruas em meio ao lockdown, eu percebi que muita gente andava sem máscara e tive uma vontade de escrever sobre aquilo. Foi quando eu comentei com um amigo meu, Gilberto Goitman, e disse que eu queria escrever sobre a quarentena. E então surgiu a ideia de ler um texto de Albert Camus, indicado por ele, chamado A Peste. É um texto que se passa em 1940 e tanto, mas o próprio autor diz que ele é atemporal, porque serve tanto para aquela época como para hoje, né? Fala de um médico que deixa seus sonhos, sua família, para cuidar de pessoas que nem conhece. Num estado que o número de mortes só cresce e as medidas protetivas não adiantam. E as pessoas parecem que não entendem. É um texto bem atual, é um texto que serve para os dias de hoje e serviu como referência e foi a nossa primeira obra. Logo depois, estudando algumas obras de dramaturgos existencialistas, tivemos contato com uma obra de João Francisco Rebelo, que se chama Condenados à Vida. É uma dualidade entre vida e morte, onde o autor coloca que nós recebemos duas condenações ao nascer. Uma morte, que é aquela que ninguém pode, ninguém tem como mudar, né? E uma vida, que também é uma condenação, porque para ele nós passamos a vida inteira em busca da felicidade que pode nem um dia chegar. Tem uma frase de Albert Camus que eu gosto muito, que é: vou lhe dizer uma coisa, meu caro, não espere o juízo final, pois ele realiza-se todos os dias. E criamos uma narrativa em cima dessa frase e começamos a desenvolver algumas hipóteses. Por que será que as pessoas não usam máscara? Será que para elas a vida é uma condenação? Então tanto faz usar ou não usar máscaras? E essa obra, Condenados à Vida, foi um marco entre o nosso pensamento. Nós tínhamos no início um pensamento
e começamos a desenvolver uma outra linha de raciocínio, uma outra possibilidade de personagens. E aí entrou na pesquisa Jean-Paul Sartre e sua obra Entre Quatro Paredes, onde ele diz: o inferno são os outros. Então, quanto mais se precisa do outro para sobreviver, menos se tem. Desses 3 autores, surgiu uma vontade enorme de levar aos palcos o maior drama cotidiano já vivido, a quarentena, né? E aí nós tínhamos que buscar personagens para esse espetáculo. Então criamos uma estratégia de concepção textual colaborativa. O que seria isso? Nós fizemos uma pergunta via aplicativo de mensagem e mandamos para amigos, conhecidos, que foi: conte-me um pouco sobre a sua quarentena. O que você tem a nos falar? Qual a sua vivência? O que você passou? E tivemos uma resposta enorme. E tivemos uma resposta muito boa, através de vídeos, áudios, textos. E compilamos tudo, analisamos e escrevemos um roteiro. Foi então que, analisando as pesquisas, nós criamos 4 tipos de personagens. E para dar vida a esses personagens, nós pedimos uma ajuda para Freud e colocamos no texto algumas frases dele que nos fazem entender melhor o outro, o seu ponto de vista. Sem dúvidas, a principal mensagem que o espetáculo quer trazer é que nós devemos compreender o outro, o seu ponto de vista, saber que cada um age de acordo com as suas expectativas, com as suas vivências, com as suas bagagens. Ninguém está certo ou errado. Cada um está no seu momento e vivendo aquilo que ele acredita. Eu penso que um dos maiores desafios no fazer teatral hoje é justamente essa interação com a tecnologia. É buscar ferramentas para poder passar, para ir além do teatro, nesse contexto que alguns autores chamam de teatro intermedial, que vai entre o teatro, o cinema, uma coisa híbrida e que só tende a ganhar. Olá, eu sou Rosana Fernandes, atriz e idealizadora do espetáculo teatral Quarentena. O espetáculo ele surge de uma inquietação artística vivida durante a pandemia do Covid-19 e da vontade de externar sentimentos e vivências recebidas durante o período.